Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo falar de um trabalho onde o meu objetivo principal é tratá-los com várias terapias que trabalham com equilíbrio energético, equilíbrio eletromagnético, com vibrações de várias técnicas. E tudo isso visando um único resultado: o seu bem-estar, qualidade de vida, equilíbrio emocional, equilíbrio físico, saúde, né, em todas as áreas, ter relacionamentos mais saudáveis. Para isso, para você conseguir fazer toda essa mudança, é preciso você ter claro que nada muda assim muito fácil, né? Tem terapias que às vezes a gente faz de uma sessão para outra, a pessoa muda radicalmente, mas você precisa se apoderar desse processo de mudança, precisa entender o que está acontecendo com você, o que você está mudando, como, para quê? Para que você possa chegar ao lugar mais consciente, mais dono do seu processo. Quando a gente se apropria do nosso processo de mudança, e vejam bem, eu entendo que a minha proposta é ser uma muleta para você. Eu sou uma bengala que você vai se apoiar por um período e depois você põe a bengala de lado e vai andar, vai correr, vai fazer as coisas que você precisa. Você só consegue pôr a bengala de lado se você se apropria, se você tem consciência das coisas que você precisa mudar, as técnicas, né, o aprendizado, os exercícios, enfim, a proposta de mudança. Quando você faz, quando você começa a internalizar essa nova mudança de comportamento, essa mudança é sua. Né? Não, assim, você pode parar a terapia a hora que for. Se você internalizou aquele processo é seu. Se você tem a consciência das coisas que acontecem com você, é teu isso. Então, assim, é você que leva para o resto da tua vida. E isso é muito bom, porque, assim, sempre que eu faço um trabalho, eu percebo que as pessoas, às vezes, depois de 2, 3 anos, me procuram. E quando elas me procuram por alguma coisa muito pontual, o processo é muito rápido. Então, às vezes, a gente faz um mês de terapia, 4 sessões, 2 sessões, às vezes uma única sessão é suficiente. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque a pessoa se apropria internaliza de tal forma aquele processo terapêutico que muda, né? Então, a mudança é sua, não é minha. Eu sou apenas uma ferramenta, um suporte que vai te ajudar a tentar perceber, a se apropriar de um outro jeito, né? De uma outra forma de fazer as coisas, de agir, de pensar, perceber aonde que o teu pensamento tira você do eixo, perceber quando você está estressando demais o teu corpo, quando você está estressando o teu corpo, identificar isso num tempo legal a ponto de fazer uma respiração mais profunda, a ponto de usar um padrão de pensamento, questionar o teu pensamento, mudar a tua emoção, ou seja, você precisa se apoderar disso para poder ter qualidade de vida. Problema, pessoal, a gente tem, todo mundo tem, todos os dias. Depende de como você lida com eles, né? Então, assim, problema vai ter sempre, dor vai ter sempre. Problemas crônicos de saúde, né? O que acontece? Você vai desenvolvendo esse padrão ao longo do tempo. Você vai desenvolvendo esse padrão na maneira que você pensa, da maneira que você sente, na maneira como você age. E aí você vai ficando doente. Você não sabe por quê, mas vai adoecendo. Aí você tem lá uma doença crônica, né, de 5, 6 anos. Aí vocês acham que uma única sessão vai curá-los totalmente. Não vai. Essa doença, para ter aparecido no corpo, né, às vezes levou anos vocês agindo e pensando daquela forma que desenvolveu aquela doença. Primeiro tem que identificar isso, que forma é essa? Segundo, desenvolver uma nova forma de agir, de pensar, de interagir, para que você tenha bons resultados.
para que o teu processo de cura, de autocura, mude, e mude de verdade, mude de dentro para fora, né? Quando a gente toma um remédio, muitas vezes você está tampando o problema, porque você para de sentir dor, você não se incomoda tanto. Agora, o que está causando esse problema, né? É o vazamento que está lá na parede, você vai ter que quebrar a parede, você vai ter que procurar onde que está o vazamento, você vai ter que consertar o cano, você vai ter que consertar a parede para poder ter esse problema resolvido. Então, só colocar um remendo na parede não é garantia de que você vai resolver isso definitivamente. Pode sanar por um período, mas não é solução, certo? E a minha proposta é essa, é realmente entrar, tomar mais autoconhecimento, autoconsciência, se apoderar dessas ferramentas e poder, com isso, fazer a mudança necessária. Então, o meu trabalho é o seguinte: normalmente eu faço uma sessão com equipamento. Esse equipamento faz uma leitura do teu corpo elétrico, né? Do campo elétrico do nosso corpo. Então, nosso corpo é formado por trilhões de células. As células passam uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, esse equipamento, ele é muito sensível e ele é capaz de captar essas informações. Então, a gente conecta sensores na cabeça, nos pulsos e nos tornozelos. Esses sensores mandam informação para o computador. O computador faz uma leitura do teu campo e ele me dá qual é a melhor indicação de tratamento terapêutico para você. E aí ele reenvia para você um outro campo, uma outra energia, e a sensação de bem-estar melhora, aquela angústia no peito alivia, às vezes a sensação de dor ou a dor que você estava sentindo para de sentir, respiração melhora, ou seja, tem uma mudança significativa no teu padrão de funcionamento. Quando isso ocorre, ele também te dá algumas opções de tratamento. Então, às vezes, fitoterapia pode te ajudar bastante, floral, e aí ele vai te indicando algumas outras abordagens que possam te ajudar. E tudo isso, para quê? Para que você se tome consciência do que está acontecendo. Então, ele é capaz de me dar informações, por exemplo, do que está acontecendo fisicamente, do que está acontecendo emocionalmente, psiquicamente e energeticamente. Às vezes, aparece lá para mim que você tem um ataque psíquico. Aí as pessoas ficam até preocupadas, né? Ataque psíquico, o que é isso? O ataque psíquico, normalmente, são energias que tiram a tua estabilidade. E a gente pode pensar em ataques psíquicos em várias áreas. Por exemplo, campo físico, quando você está aí exposto à poluição, quando você dorme em cima de um veio d'água, a gente chama de energia perversa, é um ataque. Você não consegue ter calma. Quando tem uma pessoa azucrinando a tua cabeça, que fica o tempo todo te tensionando, te cobrando, falando na tua cabeça, também é um ataque psíquico. Quando tem uma questão espiritual, quando tem alguma tensão espiritual em cima de você, também é um ataque psíquico. Ou seja, ataque psíquico, a gente tem que pensar em todas as áreas, né? É a alimentação que eu como que não me faz bem, é a poluição do ambiente, a poluição em todos os níveis de ruídos, é o tipo de música até, às vezes, que a gente ouve, né, deixa a gente perturbado. Então, quando você tem consciência de que essas coisas podem acontecer, tem pessoas, por exemplo, esqueci de falar isso, tem pessoas que não necessariamente elas estão querendo te prejudicar, mas não tem pessoas que quando você fala no telefone, às vezes no telefone, oi, tudo bom, fulano? Aí o fulano, tudo bom, é bom falar com você. E aí você vai conversando e tal. Quando você desliga o telefone, a sensação que dá é que você está exaurido. A gente chama de vampiros, né? Uma vez eu abordei num programa, né, os vampiros que não eram mortos, eram vivos. Os vampiros vivos. Esse é um tipo de ataque psíquico, né? Sem a gente perceber. A pessoa vai sugando a nossa energia, e a pessoa normalmente, né, muito engraçado que às vezes as pessoas dizem, nossa, adoro conversar com você, me sinto tão bem, fico ótima quando eu converso com você. E aí, às vezes, a gente não fica ótimo quando essa pessoa conversa com a gente. Por quê? Porque a gente está perdendo energia, a gente não está conseguindo lidar com essa situação de uma maneira satisfatória, de uma maneira legal,
de uma maneira equilibrada, onde você entende o que está acontecendo e aí você consegue lidar com isso de uma maneira onde você sabe até onde que dá para ir e até onde que não dá para ir com essa pessoa. Então, assim, como é que eu me protejo desses ataques psíquicos? Eu vou passar aqui um exercício para vocês, que é muito legal. Esse exercício vai ajudá-los energeticamente a manter um nível de equilíbrio, né, físico, mental e emocional durante o seu dia. E sempre que vocês sentirem, de alguma forma, que está acontecendo alguma coisa, que vocês estão perdendo energia, que não está legal, tenta visualizar, e aí é usar a imaginação mesmo, né? Quem tem dificuldade de imaginar as coisas, um exercício, por exemplo, pega o computador e, por exemplo, a primeira coisa, imagina você dentro de uma... Quando você faz uma bolinha de espuma, de sabão, né? Todo mundo conhece isso. É imaginar uma bola de sabão enorme, gigante, e você dentro. Então, quem tem dificuldade de visualizar, procura buscar informações concretas, visualiza aquilo, fecha os olhos, imagina aquela bolha na tua cabeça, imagina você dentro da bolha. Quando você faz esse exercício mental, você começa a ajudar o seu cérebro a produzir essas imagens. Então, quanto maior a tua capacidade de visualização, maior a capacidade de proteção. Né? É diferente quando você imagina a situação do que quando você só imagina a palavra, né? Bolha. Ah, bolha, tá. Mas o que é uma bolha? Né? Sentir-se dentro de uma bolha. Então, assim, ó, o que vocês vão fazer? Imagina uma bolha de proteção e você dentro, né? Você dentro dessa bolha, um tubo de luz, e aí a luz, gente, às vezes as pessoas me perguntam, mas que cor? A cor que você mais se identificar. Pode ser branca, pode ser lilás, pode ser roxa, pode ser a cor que você quiser. Envolva, né, um tubo de luz protegendo você e aquela bolha. Então, você está dentro da bolha, imagina um cubo de luz saindo do universo lá de cima e protegendo você dentro dessa bolha. Ao mesmo tempo, você imagina... E isso é legal, um fio saindo dessa bolha e se conectando com o centro da Terra. Ou seja, você não está solto no espaço, você está conectado entre o universo e o centro da Terra. Nesse ponto que você consegue se imaginar nessa bolha, dentro desse tubo de luz, conectado com um fio lá no centro da Terra, você vai imaginar os teus chakras brilhando e pulsando muito. E sempre, gente, chakras tem vórtices na parte da frente do corpo, na parte de trás do corpo. O chakra coronário no alto da cabeça, virado para cima, e o chakra do Kundalini virado para baixo. São os dois chakras que um vira para cima, outro vira para baixo. E todos os outros... O chakra da testa, eu vou falar do ponto que é mais fácil, um vórtice para frente, outro para trás, o da garganta, um para frente, outro para trás, do coração, um para frente, um vórtice para frente, outro para trás, o do estômago, né? O da região da área da sexualidade, ali um pouco abaixo do umbigo, ali no útero, nessa região. E o Kundalini é o cóccix, o último ossinho que a gente tem na coluna, vórtice virado para baixo, e no centro, no alto da cabeça, um vórtice virado para cima. Vocês vão imaginar esses chakras pulsando muito. Nesse momento, o corpo de vocês vão estar envolvidos por uma luz, né, com muita vitalidade. E aí, o que é mais importante, o coração, a imagem do coração, né, o chakra cardíaco pulsando intensamente, e aí sim, vocês vão colocar uma luz cor-de-rosa no coração, e essa luz vai ampliando para todo o teu corpo. Então, você vai vibrar no amor, você vai vibrar, né, nesse sentimento, nessa luz rosa, que vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar a tua compaixão pelo outro. E aí você vai se sentir protegido. Então, esse campo você pode criar logo de manhã, quando você levanta,
quando você vai dormir. E quando você faz esse exercício várias vezes, o que acontece? Você começa a criar uma possibilidade de ter isso mais rápido na tua cabeça. Quanto mais você pensa nisso, quando você se conecta numa bolha, aquele tubo de luz, os teus chakras pulsando, você conectado com o centro da Terra, o teu coração, o teu cardíaco expandindo numa luz rosa, o teu corpo inteiro vibrando no amor, quando você consegue fazer essa visualização rapidamente, você consegue fazer essa visualização numa situação que você sente que está perdendo energia. Numa situação que você sente que você está com alguma dor, alguma indisposição. Você se conecta dessa forma, joga essa luz do amor, essa luz rosa para aquele ponto que está com dor, e aí sim você começa a vibrar numa outra frequência. Você estimula o teu corpo, os teus chakras a pulsarem numa frequência diferente, numa frequência única. Todas as terapias que eu trabalho têm um foco no vibracional, na terapia quântica, na terapia energética. E aí, quando a gente trabalha esses pontos, você trabalha o quê? O teu equilíbrio. De uma maneira geral, a sensação de bem-estar vem, melhora a autoestima, você se apropria mais dos teus processos de mudança. E quando você consegue fazer isso, tá pronto para enfrentar o que for, esse é o objetivo que eu espero alcançar com vocês. Então, tem gente que precisa melhorar o trabalho, né, ter mais resultado, tem gente que precisa melhorar a questão financeira, e ótimo, vai melhorar, né, a gente vai te ajudar a ter equilíbrio, vai te ajudar a promover uma energia que te traga prosperidade. Trabalhar, às vezes você tem uma saúde mais debilitada, ou um problema crônico de muitos anos. Às vezes a gente não consegue efetivamente fazer com que você se cure rapidamente, mas a gente precisa identificar o que está causando aquela doença. A gente precisa tratar a causa. E às vezes o processo também demora. Então pensem o seguinte, você demora às vezes anos para desenvolver uma doença. Quando você está com essa doença, às vezes você demora anos para conseguir sarar. O tempo de cura, o tratamento é no mínimo 10% do tempo que você tem a doença. Então, às vezes você tem uma doença 10 anos, você precisa de 1 ano investindo firmemente no teu processo de cura para você se curar. E o que eu percebo também no consultório é que às vezes tem terapias que as pessoas não querem. Então, por exemplo, olha, a gente precisa tratar esse trauma que você viveu com aquela pessoa. E a pessoa diz, não quero mais lembrar disso, não quero falar disso, já tratei tanto, já mexi nisso outras vezes. O problema é que isso continua aparecendo. Isso continua te incomodando de alguma forma e continua ainda não só a cicatriz, mas uma ferida que está sangrando. Ora sangra mais, ora sangra menos. E quando a gente não estanca realmente esse problema para formar uma cicatriz que seja um queloide, que seja uma cicatriz horrível ali, mas que não sangre mais, que não te machuque mais, que você não se mobilize mais com aquilo, que você olhe e fala, poxa, que chato ter passado por isso, mas tudo bem, vamos em frente, isso não me machuca mais. É diferente, né? Quando às vezes a gente vai fazendo tratamentos, vai fazendo uma coisa, vai tentando e não consegue efetivamente a melhora. Pode ser que vocês não consigam efetivamente a melhora comigo, ou por uma dificuldade de vocês, ou porque em algum momento vocês não conseguiram aprofundar, ou porque também não queriam, ou porque a técnica às vezes não foi eficiente, nós tivemos que fazer uma outra. Enfim, é possível que isso aconteça? Sim, é possível. Agora, se você estiver determinado a fazer essa mudança, e fazer essa mudança profunda, e gente, não é fácil, tá? E uma coisa vocês precisam ter claro, a gente não muda ninguém. Ninguém. A única pessoa que pode mudar alguém somos nós mesmos. Então, eu sou a única pessoa que pode fazer alguma coisa por mim. Sou a única pessoa que posso escolher mudar alguma coisa em mim. E mesmo assim, quando eu quero mudar alguma coisa, não é garantia de sucesso. Por quê? Porque tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Eu vou ter que aceitar como eu sou. Tem coisas que eu vou conseguir mudar 100%.
Tem coisas que eu vou conseguir melhorar, mudar 100% eu não vou conseguir. Agora, se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa capacidade de compreensão, que eu só consigo me mudar e não consigo mudar o outro, eu tenho que desenvolver uma coisa chamada de aceitação, né? Se eu estiver bem comigo mesma, eu serei capaz de aceitar o outro como ele é. Se eu estiver bem comigo mesma, eu serei capaz de me aceitar como eu sou. Serei capaz de me aceitar, inclusive as coisas que eu não gosto em mim. Serei capaz de aceitar as minhas deficiências, porque ninguém é perfeito em tudo, ninguém sabe tudo. A gente é bom em algumas coisas, mais ou menos em outras, e péssimas em outras. E é isso mesmo, todo mundo é assim. Todo mundo tem as suas dificuldades, os seus altos e baixos. O que a gente precisa é saber o que é possível, o que não é, e o que não é, poder aceitar, né? Ser mais resiliente, ser mais compreensivo comigo mesmo. E com isso, abrir um espaço para que eu consiga realizar o meu trabalho, ter relações mais saudáveis, me estressar menos, ter mais qualidade de vida, ser mais compreensivo, ouvir mais, né? Como dizia o meu pai, você tem 2 orelhas é para ouvir e tem uma boca só, portanto, ouça mais do que fale. Então, treinar um pouco essa capacidade de compreensão, de ouvir, de perguntar, de não tentar fazer uma leitura a partir daquilo que você está vendo. Isso é enganoso. A gente erra muito quando a gente faz isso. Mudar, às vezes, melhorar, às vezes, uma doença crônica, você precisa, às vezes, mudar várias outras coisas antes de atingir esse resultado. Porque são essas outras coisas que estão causando aquele problema. Um processo de cura nunca é uma reta, né? Nunca é uma linha que você começa e termina numa única via. Você tem que fazer os seus percursos, você tem que fazer os seus balões. Às vezes dá a impressão que você não está dando um passo para frente. Às vezes são as grandes mudanças que ocorrem nesse processo. Quando parece que você não está andando, parece que não está funcionando. E é aí que está de fato funcionando. Então, olha, eu quero bater um papo com vocês toda terça no Face. Eu vou estar interagindo com vocês meia hora, 2 horas da tarde, terça às 14 horas, até às 14h30, nós vamos bater um papo. Além disso, nós vamos poder, vocês vão poder acessar pelo canal do YouTube, Lucia Arantes. Lá eu vou começar a postar algumas coisas também, além dos programas. Nós vamos estar falando sobre relacionamento, sobre emoções, sobre questões emocionais, uma série de coisas. Pessoal, entre em contato, Lucia Arantes, meu telefone 5049-0863 ou 5049-0547. Site terapiavibracionalsp.com.br, Lucia Arantes no YouTube e Terapia Vibracional no Face. Pessoal, um grande abraço a todos. Até semana que vem.